Por que os óleos vegetais são bons para a pele? É a resposta do Quinta 1206 de hoje. O Quinta 1206 é um projeto que eu tenho toda quinta-feira, 12h06, eu disponibilizo aqui uma aula completa sobre um tema, sobre um artigo científico, sobre uma atualização referente à aromaterapia, tá certo? Bom, para responder por que os óleos vegetais são bons para a pele, eu primeiro vou apresentar o conceito de óleos vegetais. Os óleos vegetais é uma gordura extraída da planta formada por triglicerídeos. Esses triglicerídeos é uma substância biocompatível, o que significa uma afinidade natural com o tecido cutâneo, com o nosso manto hidrolipídico. E aí a gente tem que lembrar que este manto hidrolipídico é o manto que reveste a nossa pele. Ele tem um pH ideal para nos proteger de micro-organismos, por exemplo. Além disso, ele é composto por uma parte água, por isso ele é chamado de hidrolipídico. Água. E quem fornece a água, digamos assim, para o manto hidrolipídico são as nossas glândulas sudoríparas. Nossa, eu ia falar sebácea. Glândulas sudoríparas. E quem fornece a gordura para o manto hidrolipídico, né? Hidrolipídico. Quem fornece a gordura lipídica, digamos assim, são as nossas glândulas sebáceas. E quando há um desequilíbrio nesse manto hidrolipídico, né, entre gordura e água, eu tenho aqui um ressecamento de pele, eu tenho abertura para a entrada de micro-organismos, respostas alérgicas de pele. Então, é interessante a gente cuidar da nossa pele, do nosso manto hidrolipídico, fornecendo aquilo que tem afinidade com ela. Então, os óleos vegetais é uma substância feita de triglicerídeos que são compatíveis com o manto hidrolipídico, especificamente com os lipídios da pele. Tá certo? Bom, os óleos vegetais, eles também são chamados de carreadores, fixos, graxos e herbais. Paula, qual é o certo? Não tem o certo. Você vai falar o que você achar que deve falar. Neste vídeo, eu vou chamar somente de óleos vegetais. Mas algumas pessoas chamam de óleos carreadores porque os óleos vegetais são perfeitos para carrear o óleo essencial para a nossa estrutura lipídica. Mas outras pessoas chamam de, por exemplo, óleos graxos. Por quê? Porque são ricos em ácidos graxos, óleos fixos ou óleos herbais por serem provenientes de planta. Então não tem erro, tá certo? Agora, uma informação importante para você adquirir um óleo vegetal com todas as propriedades que eu vou citar nesta aula, esse óleo vegetal, ele tem que ter sido obtido de maneira a garantir a integridade da sua estrutura química, tá? E a forma ideal e perfeita de se adquirir os óleos vegetais íntegros são por prensagem a frio, tá certo? Então, lá quando você compra, adquire o óleo vegetal, algumas marcas colocam o método de extração, mas todas elas colocam a composição. E na sua composição tem que estar somente o óleo vegetal. Geralmente é colocado na composição a espécie botânica da planta que originou aquele óleo vegetal, tá? Mas isso quer dizer que é só o óleo vegetal, tá? Bom, o que são exatamente, desculpa, os óleos vegetais, eles são extremamente hidratantes, eles são eficazes e necessários para promover a maciez e a manutenção da saúde da pele, tá? E esses óleos vegetais, eles são produzidos pelas plantas como seu agente de conservação e germinação.
Por isso, a gente encontra muitos óleos vegetais provenientes de sementes. Por quê? As plantas guardam dentro dessa gordura o seu agente de germinação, é o que propicia que ela seja germinada em outros lugares, né? Então, uma semente de girassol, quando você pega, ali dentro tá rico de óleos vegetais, tá rico da substância que mantém, conserva, né, toda a estrutura que permite aquele girassol crescer, germinar. Interessante isso, né? Muitas pessoas não sabem disso, não entendem a importância dos óleos vegetais para a planta, né? Ela não produz só, quer dizer, não produz para a gente, né? Ela produz para ela mesmo, né? Então é interessante a gente compreender e até respeitar, né? Imagina, você tem um vidro de óleo vegetal, você já imaginou quantas sementes são necessárias para fazer um vidro de óleo vegetal? Por isso eu explico, por isso eu falo aqui como usar, né, com objetivo terapêutico e não usar de qualquer forma, usar de forma segura, consciente, para manter os recursos, né, esses recursos da natureza num patamar de sustentabilidade, tá certo? Bom, os óleos vegetais, eles são líquidos em temperatura ambiente. É a principal diferença quando você vê a manteiga e o óleo vegetal. As manteigas, elas são sólidas e pastosas em temperatura ambiente, tá? E por que isso, Paula? Porque na sua estrutura química, elas são diferentes. São óleos que os óleos, né, que são o líquido, quando ele é líquido, ele é basicamente formado por radicais insaturados. E já as manteigas, que são gorduras mais sólidas e pastosas, são formadas por radicais saturados, tá? Bom, o óleo vegetal, eu estou acompanhando aqui para eu não me perder nessa aula, tá? Ele é composto por ácidos graxos, isso eu já falei, tá? E o que é um ácido graxo? Como é que acontece dentro do óleo vegetal? O ácido graxo, ele combina com uma substância chamada glicerol. O glicerol mais o ácido graxo, ele dá um lipídio. E normalmente esse lipídio possui 3 radicais. Normalmente não, esse lipídio possui 3 radicais, que é o nosso triglicerídeo, tá? Então eu tenho um glicerol mais o ácido graxo formando o triglicerídeo. Esse glicerol, ele também é chamado de glicerina. E qual é o grande problema de a gente saber, não entender essa reação? A glicerina, ela é muito facilmente faz a reação com os ácidos graxos, né? Formando o triglicerídeo. E essa glicerina é uma substância que está presente na gordura, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tá certo? Só que muitas vezes ela é extraída de forma sintética do petróleo, são substância proveniente do petróleo. E aí você pode encontrar o óleo vegetal misturado a essa glicerina sintética. Aí já não é bom para a pele, tá? Por isso que é importante a gente olhar ali a composição do nosso óleo vegetal. Se tiver lá o nome da espécie botânica do óleo vegetal mais glicerin, corre-se o risco desse glicerin, digamos assim, ser a substância sintética aí originária aí do petróleo, né? A indústria farmacêutica, grandes indústrias, elas utilizam muito a glicerina proveniente do petróleo, tá bom? Bom, o que acontece aí, né? Qual é a principal composição dos óleos vegetais? Os óleos vegetais, eles são compostos 90% por ácidos graxos,
Mas ele tem vitamina, tem proteínas, mas 90% a proporção, né, dentro do óleo vegetal é 90% de ácidos graxos. E aí eu tô apontando que os óleos vegetais estão bem ali, né? Você tem ácidos saturados, que podem ser o láurico, o mirístico, o palmítico e o esteárico. E você tem os insaturados, que pode ser o oleico, que é conhecido como ômega 9, o linoleico, que é conhecido como ômega 6, o alfa-linoleico, que é conhecido como ômega 3, tá? Esses são os principais ácidos saturados e insaturados. E aí você tem dentro desses óleos vegetais, varia esses tipos de ácidos, né? Todos eles são ricos em ácidos graxos, mas variam de tipo de ácido graxo dentro de um óleo vegetal. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para você entender o que eu estou querendo dizer. Bom, primeiro, vamos falar da pele humana. A pele humana, ela é basicamente a parte de ácidos graxos de gordura, é feita de 20 a 30% de ácido palmítico, 17 a 45% de ácido oleico e de 10 a 15% de ácido linoleico. Os outros ácidos presentes na pele têm menores proporções, como o ácido láurico, o mirístico, o esteárico. O esteárico tem de 6 a 13%, tá? Então a gente tem outros ácidos, eu tô falando dos principais, tá certo? Bom, aí quando você pega e compara com a composição dos outros ácidos, você vê a equiparação dos óleos vegetais com a pele, tá? Então, por exemplo, a jojoba, o óleo vegetal de jojoba, ele é constituído de 70% de ácido esteárico. O ácido esteárico é um ácido você encontra ele com o símbolo carbono, que é um C18 2.0. O que significa isso, Paula? Significa que eu tenho 18 carbonos e todas as minhas ligações são simples. E se todas as minhas ligações são simples, eu tenho ácidos saturados dentro desse óleo vegetal, tá? E por isso, o óleo vegetal de jojoba, ele tem uma consistência tipo uma cera líquida. Ela é muito sequinha, né? Por isso que quando a gente precisa de um óleo vegetal para a pele do rosto, né? Para cuidar da pele oleosa, para cuidar do couro cabeludo que está oleoso, a gente recomenda o óleo de jojoba. O óleo de jojoba, ele é mais de 70%, porque ele tem 71% de ácido esteárico e ele também tem 11% de ácido palmítico. Então quer dizer, 80% do óleo vegetal de jojoba é feito de ácidos graxos saturados, ligações simples, né? Então, ele tem uma textura. Isso proporciona uma textura de toque seco, uma textura de penetração rápida. Então, algumas pessoas chamam o óleo vegetal de jojoba de cera líquida, tá? Então, além disso, ele limpa, né, os poros, ele equilibra as glândulas sebáceas, tá? Então é interessante o uso do óleo vegetal de jojoba para casos de excesso de oleosidade. Aí eu vou falar também do rosa mosqueta. O rosa mosqueta, quando você compara ele com outros óleos vegetais, ele é riquíssimo em ácido linoleico e ele também é riquíssimo em ácido alfa-linoleico, o que faz com que o rosa mosqueta
seja um óleo fora da curva, digamos assim. Por quê? Porque quando você compara ele com todos os outros óleos vegetais, ele é o pra lá de mais rico em ácido alfa-linoleico. E esse ácido, ele é um verdadeiro regenerador de pele, protetor de pele. Por isso, o rosa mosqueta, ele é excelente para cicatrização. Aí eu tô com o rosa mosqueta aqui para mostrar para você, tá? O que acontece? A melhor forma de você usar os óleos vegetais, eu recomendo, é no seu formato conta-gotas. Por quê, Paula? Porque os óleos vegetais, eles oxidam com a presença do ar. Por isso, ao oxidar, né? Por isso que eles rancificam. A rancificação, aquele odor de ranço no óleo vegetal, ele vem da oxidação do óleo vegetal, tá? Então, se você, por exemplo, Paula, eu adquiri 1 litro de óleo vegetal de girassol. O que eu faço? Pega um pouquinho, coloca num frasco e faça uso do frasco pequeno, para não ficar abrindo o óleo vegetal. Porque toda vez que você abre o óleo vegetal, ele tem contato com o ar. E aí ele vai oxidando, oxidando, oxidando e chega ao ponto de rancificar, né? Ficar com aquele cheiro bem rançoso, bem complicado até para usar o óleo vegetal, tá bom? Bom, o rosa mosqueta, olha a tonalidade dele, que bacana, assim, né? Dei uma gaguejada aqui, peraí. Olha aqui. Ele é amarelo e ele é bem denso, tá vendo? Ó. Ele é denso. Ele é uma bem... Por que essa densidade aqui vem do quê? Da sua estrutura química, que é insaturada, tá? Então, ele é um óleo vegetal bem denso. E aí é interessante, a gente fala aí muito de sinergia de óleos essenciais, né? Mas eu aqui vou falar de uma sinergia que é muito legal, que é a sinergia de óleos vegetais. O que acontece? O rosa mosqueta, ele é excelente para pele, para regeneração, para você cuidar de pele com linhas de expressão, né? Pele mais madura. O rosa mosqueta, ele é denso. Então, o que você pode fazer? Você pode misturar ele com óleo de jojoba. Aí fica uma textura assim perfeita para você usar como sérum facial, tá? Eu tenho até um aromatips aqui no meu canal chamado sérum facial para pele oleosa. Vai lá e conheça, que é bem interessante, tá? Então, aí voltando sobre os nossos óleos vegetais, você encontra muitos óleos vegetais no mercado, né? Um óleo vegetal que eu gosto bastante é o óleo vegetal de abacate. O óleo vegetal de abacate, ele é rico em ácido oleico, ácido linoleico, rico em ácido palmítico, e ele tem uma história de estudos científicos de que ele é excelente como anti-inflamatório. Então, o óleo vegetal de abacate, ele é denso também, tá? Porque ele tem aí 42 a 66% de ácido oleico, que é um ácido insaturado, tá? Então, ele é bem denso e ele é mais denso, né? O rosa mosqueta é mais denso que o abacate, mas enfim. O abacate, ele é um anti-inflamatório natural. Por ele ter essa propriedade, digamos assim, eu recomendo ele bastante para tratamentos de inflamações de pele ou de couro cabeludo, né? Se você for fazer um sérum capilar para aquele couro cabeludo que está com inflamação, que está sofrendo de coceira, o óleo de abacate é uma ótima opção na sua formulação, tá certo? Vai fazer uma sinergia para dores articulares. O óleo vegetal de abacate também
é uma excelente opção. Outro óleo vegetal que eu acho bem interessante para a pele é o de amêndoas doces, né? É um óleo vegetal muito gostoso. Atenção, os óleos vegetais, eles não possuem muito odor, tá? Arrisco dizer que eles têm praticamente zero de odor. Quando ele tem odor, pode estranhar, pode ser que ele esteja misturado, tá? O óleo vegetal de amêndoa doce, ó, não tem odor nenhum. E é um óleo vegetal bem compatível com a pele, é uma delícia. Ele tem de 60 a 80% de ácido oleico. Ele é excelente para você que assim, tá grávida, né? Quer evitar a formação de estria, manter a pele bem hidratada. Você não use óleo essencial, utilize apenas óleo vegetal de amêndoa doce, porque ele vai hidratar a sua pele, vai cuidar da sua pele de maneira duradoura, tá? Paula, por que não usar óleos essenciais durante a gestação? Não é não usar óleos essenciais durante a gestação. A minha recomendação de uso de óleos essenciais durante a gestação é, nos primeiros 3 meses, não usar, e nos outros meses usar somente se você precisar, tiver um objetivo terapêutico. E não uma coisa assim, eu quero hidratar minha pele e vou usar com lavanda. Não, você pode usar só o amêndoa doce, super seguro, para a hidratação da sua pele, sem problema algum. Porque a gente tem que lembrar que, principalmente os 3 primeiros meses, você está formando uma criança, né? Tem todo um sistema sendo formado, um sistema nervoso, um sistema fisiológico, né? Então você não pode ficar colocando os óleos essenciais ali o tempo inteiro, né? Nesse sistema. Então a gente só usa os óleos essenciais durante a gestação com objetivo terapêutico, tá certo? Qual outro que se a gente falou de odor, né? Eu vou trazer aqui o damasco. O óleo vegetal de damasco é um óleo vegetal que tem um odor leve, muito gostoso, de damasco mesmo. É uma delícia o óleo vegetal de damasco para a pele do rosto, né? Diz a história que as tibetanas utilizavam o óleo vegetal de damasco para proteger a sua pele do sol, do envelhecimento precoce, tá certo? Então, o óleo vegetal de damasco tem uma proposta muito boa para cuidado facial, tá? Eu falei do rosa mosqueta, falei do jojoba, tem o argan também. O argan é uma delícia. Só que o argan, eu vou explicar uma coisa do argan. O argan, ele também é muito rico em ácidos insaturados. Então ele é mais densozinho, né? Ele tem 45 a 50% de ácido oleico e 35 a 38% de linoleico. E aí ele é meio transparentezinho assim, sabe? E você vê que ele tem uma densidade também, tá vendo? Mas ele é excelente. Ele tem um cheirinho muito de levinho, muito típico de argan, né? Tipo assim, uma banana, assim, né? Uma coisa assim. Ele é muito bom para usar como leave-in de cabelo, tá? As hastes capilares agradecem a hidratação. Elas são muito compatíveis com o óleo de argan. Por isso o óleo de argan, você encontra em várias formulações, né? De cabelo, de tratamento de cabelo, massagem e tal, por causa da sua compatibilidade com as hastes capilares, né? Então, assim, em resumo, né, os óleos vegetais, eles são basicamente feitos por ácidos graxos. Os ácidos graxos, quando a sua pele está com carência de ácido graxo,
acontece que você tem uma pele ressecada e envelhecimento precoce, né? Então, uma pele ressecada, ela não consegue reter a hidratação. Então, é interessante usar os óleos vegetais como seu hidratante natural, né? Eles conseguem repor com maestria e velocidade a carência de ácidos graxos, né? Você vai ter como resultado uma pele mais hidratada, com prevenção de formação de linhas de expressão, cicatrização de pequenas feridas, aceleração de renovação celular e ação seborreguladora, principalmente quando se utiliza aí o jojoba, tá? Então é interessante fazer aplicações regulares para que você tenha efeitos duradouros. Eu citei alguns óleos vegetais aqui, né? Mas as pessoas muitas vezes perguntam: Paula, mas qual óleo vegetal escolher? Qual é o melhor? Bom, você tem que ter em mente que não existe aquele melhor, existe aquele que você julga mais adequado para aquele caso, para aquela situação que você vai usar. E eu costumo dizer que é importante você conhecer alguns óleos vegetais para você começar a criar as suas preferências. Porque no mercado, no Brasil, a gente tem muito óleo vegetal. É de perder de vista, tá? O semente de uva, por exemplo, é um óleo vegetal riquíssimo em tudo que eu falei aqui. Ele é um óleo vegetal que eu chamo de óleo vegetal universal. Você usa ele para tudo, em todas as suas formulações, que vai dar super certo. Um outro óleo vegetal que eu gosto também é o girassol, que é rico em vitamina E também. E ele é excelente, por exemplo, para você fazer um fluido nutritivo para a unha, tá? Então, óleos vegetais, a gente tem que fazer uso de alguns para conhecer a diferença entre eles, né? E você ir criando seu próprio, digamos assim, seu próprio guia, né? Então, experimenta, pesquisa, verifica relatos, né? Que aí você vai fazendo as suas escolhas. Hoje eu falei um pouco do argan, falei do rosa mosquito, falei do jojoba, falei do damasco, da amêndoas doces, né? Falei do girassol agora. Então, os óleos vegetais é uma linha, né? Uma substância muito boa para a pele. E quando a gente chama ele de carreador, é porque quando ele está com o óleo essencial, que tem uma compatibilidade incrível, né? É só você perceber o seguinte: se você jogar o azeite na água, você não se mistura, né? Então não tem compatibilidade, tá? Então quando a gente tem a mistura das substâncias, a gente fala que elas são compatíveis. Então o óleo vegetal com o óleo essencial, eles são compatíveis. E aí, para você passar, por exemplo, você vai fazer uma sinergia para uma inflamação no joelho. Para você passar o óleo essencial, por exemplo, de hortelã-pimenta, que tem um poder analgésico, você tem que carrear o óleo essencial com o óleo vegetal, por exemplo. Por quê? Porque é o óleo vegetal que vai carrear, que vai levar para a estrutura inflamada o seu óleo essencial. Porque quem é compatível com os lipídios são os óleos vegetais. Então, nos tratamentos de estruturas, é interessante sempre incluir os óleos vegetais. E se você quiser misturar com algum óleo essencial, dependendo do seu objetivo terapêutico, você pode usar aí uma colher de sopa de óleo vegetal e 3 gotinhas de óleo essencial. E é isso que eu queria falar sobre óleos vegetais, para que você conheça esse recurso que a gente tem aí, né? Que ajuda muito na hidratação da pele, na recuperação, na cicatrização, né? Então, os nossos avós já falavam para usar o rosa mosqueta quando a gente fazia ponto, alguma coisa assim, né? Então,
É isso que eu queria falar no Quinta 1206 de hoje. E se você gostou, manda um joinha para cima, deixa comentário, deixa suas dúvidas que eu vou estar respondendo aqui neste vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.